Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado A Ideia do Ezequiel Maia. Publicado no ano de 1883. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. A ideia do Ezequiel Maia. A ideia do Ezequiel Maia era achar um mecanismo que lhe permitisse rasgar o véu ou revestimento ilusório que dá o aspecto material às coisas. Ezequiel era idealista. Negava abertamente a existência dos corpos. Corpo era uma ilusão do espírito, necessária aos fins práticos da vida, mas despida da menor parcela de realidade. Em vão os amigos lhe ofereciam finas viandas, mulheres deleitosas, e lhe pediam que negasse, se podia, a realidade de tão excelentes coisas. Ele lastimava, comendo, a ilusão da comida, ou lastimava-se a si mesmo, quando tinha ante si os braços magníficos de uma senhora. Tudo concepção do espírito, ou nada era nada. Esse mesmo nome de Maia não o tomou ele, senão como um símbolo. Primitivamente, chamava-se Nóbrega, mas achou que os hindus celebram uma deusa, mãe das ilusões, a que dão o nome de Maia, e tanto bastou para que trocasse por ele o apelido de família. A opinião dos amigos e parentes era que este homem tinha o juízo a juros naquele banco invisível, que nunca paga os juros, e, quando pode, guarda o capital. Parece que sim, parece também que ele não tocou de um salto o fundo do abismo, mas escorregando, indo de uma restauração da cabala para outra da astrologia à quiromancia, da quiromancia à charada, da charada ao espiritismo, do espiritismo ao niilismo idealista. Era inteligente e lido, formara-se em matemáticas, e os professores desta ciência diziam que ele a conhecia como gente. Depois de largo cogitar, achou Ezequiel um meio, vá abstrair-se pelo nariz. Consistia em fincar os olhos na extremidade do nariz, à maneira do faquir, embotando a sensibilidade ao ponto de perder toda a consciência do mundo exterior. Cairia então o véu ilusório das coisas, entrar-se-ia no mundo exclusivo dos espíritos. Dito e feito. Ezequiel metia-se em casa, sentava-se na poltrona, com as mãos espalmadas nos joelhos, e os olhos na ponta do nariz. Pela afirmação dele, a abstração operava-se em 20 minutos, e poderia fazer-se mais cedo, se ele não tivesse o nariz tão extenso. A inconveniência de um nariz comprido é que o olhar, desde que transpusesse uma certa linha, exercia mais facilmente a miserável função ilusória. 20 minutos, porém, era o prazo razoável de uma boa abstração. O Ezequiel ficava horas e horas, e às vezes dias e dias, sentado, sem se mexer, sem ver nem ouvir, e a família, um irmão e duas sobrinhas, preferia deixá-lo assim, a acordá-lo, ou não se cansaria, ao menos, na perpétua agitação do costume. Uma vez abstrato, dizia ele aos parentes e familiares, liberto-me da ilusão dos sentidos. A aparência da realidade extingue-se, como se não fosse mais do que um fumo sutil, evaporado pela substância das coisas. Não há então corpos, e intesto com os espíritos, penetro-os, revolvo-os, congrego-me, transfundo-me neles. Não sonhaste a noite passada comigo, Micota? Sonhei, titio, mentia a sobrinha. Não era sonho, ou era eu mesmo que estava contigo, por sinal que me pedias as festas, e eu prometi-te um chapéu, um bonito chapéu enfeitado de plumas.
Isso é verdade, acudia a sobrinha. Tudo verdade, Micota, mas a verdade única e verdadeira. Não há outra, ou não pode haver verdade contra a verdade, assim como não há sol contra sol. As experiências do Ezequiel repetiram-se durante 6 meses. Nos 2 primeiros meses, eram simples viagens universais, percorria o globo e os planetas dentro de poucos minutos, aniquilava os séculos, abrangia tudo, absorvia tudo, difundia-se em tudo. Saciou assim a primeira sede da abstração. No 3º mês, começou uma série de excursões analíticas. Visitou primeiramente o espírito do padeiro da esquina, de um barbeiro, de um coronel, de um magistrado, vizinhos da mesma rua, passou depois ao resto da paróquia, do distrito e da capital, e recolheu quantidade de observações interessantes. No 4º mês empreendeu um estudo que lhe comeu 56 dias, achar a filiação das ideias, e remontar a primeira ideia do homem. Escreveu sobre este assunto uma extensa memória, em que provou a todas as luzes que a primeira ideia do homem foi o círculo, não sendo o homem simbolicamente outra coisa, um círculo lógico, se o considerarmos na pura condição espiritual, e se o tomarmos com o invólucro material, um círculo vicioso. E exemplificava. As crianças brincam com arcos, fazem rodas umas com as outras, os legisladores parlamentares sentam-se geralmente em círculo, e as constantes alterações do poder, que tanta gente condena, não são mais do que uma necessidade fisiológica e política de fazer circular os homens. Que são a infância e a decrepitude, senão as 2 pontas ligadas deste círculo da vida? Tudo isso lardeado de trechos latinos, gregos e hebraicos, verdadeiro pesadelo, fruto indigesto de uma inteligência pervertida. No 6º mês. Meus amigos, o 6º mês é que me trouxe um achado sublime, uma solução ao problema do senso moral. Para os não cansar, restrinjo-me ao exame comparativo que fiz em 2 indivíduos da nossa rua, o Neves do número 25, e o Delgado. Sabem que eles ainda são parentes. E aí começou o Ezequiel uma narração tão extraordinária, que os amigos não puderam ouvir sem algum interesse. Os 2 vizinhos eram da mesma idade, mais ou menos, 40 e tantos anos, casados, com filhos, sendo que o Neves liquidara o negócio desde algum tempo, e vivia das rendas, ao passo que o Delgado continuará o negócio, e justamente falira 3 semanas antes. Vocês lembram-se ter visto o Delgado entrar aqui em casa um dia muito triste? Ninguém se lembrava, mas todos disseram que sim. Desconfiei do negócio, continuou Ezequiel, abstraí-me, e fui direito a ele. Achei-lhe a consciência agitada, gemendo, contorcendo-se, perguntei-lhe o que era, se tinha praticado alguma morte, e respondeu-me que não, ou não praticara morte nem roubo, mas espancara a mulher, metera-lhe as mãos na cara, sem motivo, por um assomo de cólera. Cólera passageira, disse-lhe, e uma vez que façam as pazes, e estão feitas, acudiu ele, Zeferina perdoou-me tudo, chorando, doutor, é uma santa mulher. E então? Mas não posso esquecer que lhe dei, não me perdoo isto, sei que foi na cegueira da raiva, mas não posso perdoar-me, não posso. E a consciência tornou a doer-lhe, como a princípio, inquieta, convulsa. Dá cá aquele livro, Micota. Micota trouxe-lhe o livro, um livro manuscrito, em folio, capa de couro escuro e lavrado. O Ezequiel abriu-o na página 140, onde o nome do Delgado estava escrito com esta nota: este homem possui o senso moral. Escrevera a nota, logo depois daquele episódio,
e todas as experiências futuras não vieram senão confirmar-lhe a primeira observação. Sim, ele tem o senso moral, continuou Ezequiel. Vocês vão ver se me enganei. Dias depois, tendo-me abstraído, fui logo a ele, e achei-o na maior agitação. Adivinho, disse-lhe, houve outra expansão muscular, outra correção. Não me respondeu nada, a consciência mordia-se toda, presa de um furor extraordinário. Como se apaziguasse de quando em quando, aproveitei os intervalos para teimar com ele. Disse-me então que jurara falso para salvar um amigo, ato de covardia e de impiedade. Para atenuá-lo, lembrava-se dos tormentos da véspera, da luta que sustentara antes de jazer a promessa de ir jurar falso, recordava também a amizade antiga ao interessado, os favores recebidos, uns de recomendação, outros de amparo, alguns de dinheiro, advertia na obrigação de retribuir os benefícios, na ridicularia de uma gratidão teórica, sentimental, e nada mais. Quando ele amontoava essas razões de justificação ou desculpa, é que a consciência parecia tranquila, ou mais, de repente, todo o castelo voava a um piparote desta palavra, e não devias ter jurado falso. E a consciência revolvia-se, frenética, desvairada, até que a própria fadiga lhe trazia algum descanso. Ezequiel referiu ainda outros casos. Contou que o Delgado, por sugestões de momento, faltara algumas vezes à verdade, e que, a cada mentira, a consciência raivosa dava sopapos em si mesma. Enfim, teve o desastre comercial, e faliu. O sócio, para abrandar a inclemência dos fados, propôs-lhe um arranjo de escrituração. Delgado recusou a pés juntos, era roubar os credores, não devia fazê-lo. Debalde o sócio lhe demonstrava que não era roubar os credores, mas resguardar a família, coisa diferente. Delgado abanou a cabeça. Não e não, preferia ficar pobre, miserável, mas honrado, onde houvesse um recanto de cortiço e um pedaço de carne seca, podia viver. Demais, tinha abraços. Vieram as lágrimas da mulher, que lhe não pediu nada, mas trouxe as lágrimas e os filhos. Nem ao menos as crianças vieram chorando, oh não, senhor, vieram alegres, rindo, pulando muito, sublinhando assim a crueldade da fortuna. E o sócio, ardilosamente ao ouvido, ora vamos, veja você se é lícito trair a confiança destes inocentes. Veja-se. Delgado afrouxou e cedeu. Não, nunca me há de esquecer o que então se passou naquela consciência, continuou Ezequiel, era um tumulto, um clamor, uma convulsão diabólica, um ranger de dentes, uma coisa única. O Delgado não ficava quieto 3 minutos, e ia de um lado para outro, atônito, fugindo a si mesmo. Não dormiu nada a primeira noite. De manhã saiu para andar à toa, pensou em matar-se, chegou a entrar em uma casa de armas, a Rua dos Ouríveis, para comprar um revólver, mas advertiu que não tinha dinheiro, e retirou-se. Quis deixar-se esmagar por um carro. Quis enforcar-se com o lenço. Não pensava no código, por mais que o revolvesse, não achava lá a ideia da cadeia. Era o próprio delito que o atormentava. Ouvia vozes misteriosas que lhe davam o nome de falsário, de ladrão, e a consciência dizia-lhe que sim, que ele era um ladrão e um falsário. Às vezes pensava em comprar um bilhete de Espanha, tirar a sorte grande, convocar os credores, confessar tudo, e pagar-lhes integralmente, com um juro alto, muito alto, para puni-lo do crime. Mas a consciência replicava logo que era um sofisma, que os credores seriam pagos, é verdade, mas só os credores. O ato ficava intacto.
Queimasse ele os livros e dispersasse as cinzas ao vento, era a mesma coisa, o crime subsistia. Assim passou 3 noites cruéis, até que no quarto dia, de manhã, resolveu ir ter com o Neves e revelar-lhe tudo. Descanse, titio, disse-lhe uma das sobrinhas, assustada com o fulgor dos olhos do Ezequiel. Mas o Ezequiel respondeu que não estava cansado, e contaria o resto. O resto era estupendo. O Neves lia os jornais no terraço, quando o Delgado lhe apareceu. A fisionomia daquele era tão bondosa, a palavra com que o saudou, Sanda cá, Juca, vinha tão impregnada da velha familiaridade, que o Delgado esmoreceu. Sentou-se ao pé dele, acanhado, sem força para lhe dizer nem lhe pedir nada, um conselho, ou, quando menos, uma consolação. Em que língua narraria o delito a um homem cuja vida era um modelo, cujo nome era um exemplo? Viveram juntos, sabia que a alma do Neves era como um céu imaculado, que só interrompia o azul para cravejá-lo de estrelas. Estas eram as boas palavras que ele costumava dizer aos amigos. Nenhuma ação que o desdourasse. Não espancar a mulher, não jurar a falso, não emendar a escrituração, não mentiu, não enganou ninguém. Que tem você? Perguntou o Neves. Vou contar-lhe uma coisa grave, explodiu o Delgado, peço-lhe desde já que me perdoe. Contou-lhe tudo. O Neves, que a princípio ouvirá com algum medo, por ele lhe ter pedido perdão, depressa respirou, mas não deixou de reprovar a imprudência do Delgado. Realmente, onde tinha ele a cabeça para brincar assim com a cadeia? Era negócio grave, urgia abafá-lo, e, em todo caso, estar alerta. E recordava-lhe o conceito em que sempre teve o tal sócio. Você defendia-o então, e aí tem a bela prenda. Um maluco. O Delgado, que trazia consigo o remorso, sentiu incutir-se-lhe o terror, e, em vez de um remédio, levou 2 doenças. Justos céus! Exclamou consigo Ezequiel, dar-se-á que este Neves não tenha o senso moral? Não o deixou mais. Esquadrinhou-lhe a vida, talvez alguma ação do passado, alguma coisa. Nada, não achou nada. As reminiscências do Neves eram todas de uma vida regular, metódica, sem catástrofes, mas sem infrações. O Ezequiel estava atônito. Não podia conciliar tanta limpeza de costumes com a absoluta ausência de senso moral. A verdade, porém, é que o contraste existia. Ezequiel ainda advertiu na sutileza do fenômeno e na conveniência de verificá-lo bem. Dispôs-se a uma longa análise. Entrou a acompanhar o Neves a toda a parte, em casa, na rua, no teatro, acordado ou dormindo, de dia ou de noite. O resultado era sempre o mesmo. A notícia de uma atrocidade deixava-o interiormente impassível, ou a de uma indignidade também. Se assinava qualquer petição, e nunca recusou nenhuma, contra um ato impuro ou cruel, era por uma razão de conveniência pública, a mesma que o levava a pagar para a escola politécnica, embora não soubesse matemáticas. Gostava de ler romances e de ir ao teatro, mas não entendia certos lances e expressões, certos movimentos de indignação, que atribuía a excessos de estilo. Ezequiel não lhe perdia os sonhos, que eram, às vezes, extraordinários. Este, por exemplo, sonhou que herdara as riquezas de um nababo, forjando ele mesmo o testamento e matando o testador. De manhã, ainda na cama, recordou todas as peripécias do sonho, com os olhos no teto, e soltou um suspiro. Um dia,
um fâmulo do Neves, andando na rua, viu cair uma carteira do bolso de um homem, que caminhava diante dele, apanhou-a e guardou-a. De noite, porém, surgiu-lhe este caso de consciência, e se um caído era o mesmo que um achado. Referiu o negócio ao Neves, que lhe perguntou, antes de tudo, se o homem vira cair a carteira, sabendo que não, levantou os ombros. Mas, conquanto o fâmulo fosse grande amigo dele, o Neves arrependeu-se do gesto, e, no dia seguinte, recomendou-lhe a entrega da carteira, eis as circunstâncias do caso. Indo de bonde, o condutor esqueceu-se de lhe pedir a passagem a Neves, que sabia o valor do dinheiro, saboreou mentalmente esses R$ 200 caídos, mas advertiu que algum passageiro poderia ter notado a falta, e, ostensivamente, por cima da cabeça de outros, deu a moeda ao condutor. Uma ideia tras outra, o Neves lembrou-se que alguém podia ter visto cair a carteira e apanhá-lo o fâmulo, foi a este, e compeliu-o a anunciar o achado. A consideração pública, Bernardo, disse ele, é a carteira que nunca se deve perder. Ezequiel notou que este adágio popular, ladrão que furta ladrão tem 100 anos de perdão, estava incrustado na consciência do Neves, e parecia até inventado por ele. Foi o único sentimento de horror ao crime, que lhe achou, ou mais, analisando-o, descobriu que não era senão um sentimento de desforra contra o segundo roubado, o aplauso do logro, uma consolação no prejuízo, um antegosto do castigo que deve receber todo aquele que mete a mão na algibeira dos outros. Realmente, um tal contraste era de ensandecer ao homem mais ajuizado do universo. O Ezequiel fez essa mesma reflexão aos amigos e parentes, acrescentou que jurara aos seus deuses achar a razão do contraste, ou suicidar-se. Sim, ou morreria, ou daria ao mundo civilizado a explicação de um fenômeno tão estupendo como a contradição da consciência do Neves com as suas ações exteriores. Enquanto ele falava assim, os olhos chamejavam muito. Micota, a um sinal do pai, foi buscar à janela uma das quartinhas d'água, que ali estavam ao fresco, e trouxe-a a Ezequiel. Profundo Ezequiel. Tudo entendeu, mas aceitou a água, bebeu 2 ou 3 goles, e sorriu para a sobrinha. E continuou dizendo que sim, senhor, que acharia a razão, que a formularia em um livro de 300 páginas. 300 páginas, estão ouvindo? Um livro grosso assim. E estendia 3 dedos. Depois descreveu o livro. 300 páginas, com estampas, uma fotografia da consciência do Neves e outra das suas ações. Jurava que ia mandar o livro a todas as academias do universo, com esta conclusão em forma de epígrafe: vá virtualmente um pequeno número de gatunos, que nunca furtaram um par de sapatos. Coitado! Diziam os amigos descendo as escadas. Um homem de tanto talento. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários, pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!